Ju, agora chegou a sua vez, ascendente em Virgem, para as previsões do horóscopo de 2022. Esses horóscopos são para quem realmente estuda astrologia. Então, quem entende o conceito de casa, de planeta, de signo. Se você ainda está no início dessa jornada, tem várias aulas aqui, principalmente as quintas basiquinhas. A gente já fez toda a série de planetas e eu estou indo lá no passo a passo do astrologuês. Bom, existe uma lógica por trás de horóscopos quando eles são feitos por astrólogos. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre isso e por que é melhor você ler o seu ascendente, ou seja, o seu signo ascendente, do que o seu sol. A assertividade ela vai ser um pouco maior por causa da orientação das áreas da vida, que são as casas astrológicas. Bom, você pode também utilizar esse horóscopo para ver as datas que eu falo para 2022 e ver na sua vida o que tende a se manifestar. Busque sempre fatos concretos e não como eu me sinto em relação às coisas, porque é muito subjetivo e abstrato. O legal é a gente ir compreendendo a astrologia através dessa verificação vida real, coisas tangíveis, para a gente ir também calibrando o nosso conhecimento astrológico. Bom, vamos começar então com seu ascendente, tá? Lembrando que cada pessoa tem a sua promessa natal, ou seja, a sua individualidade astrológica, né? Então a gente sabe que existe uma distribuição planetária, ou seja, eu posso ter 10 pessoas com ascendente em Virgem e elas terem disposições completamente diferentes no mapa. Aqui é um horóscopo geral, mas já dá para dar uma boa ideia, né, de quais são os pontos, pelo menos com mais estímulo para 2022. 2022 é um ano muito importante, tá? Por quê? Porque ele é um ano de travessia. A gente está atravessando a margem do rio, então a gente está de um lado para chegar ao outro. Esses processos de movimento, eles começaram em 2020, com a entrada de Saturno e Marte em Aquário. Alguns já vêm movimentando desde 2019. E agora a gente está nesse processo de movimento. É um ano de muita adaptação e é um ano onde a gente vai ter que realmente compreender aonde a gente quer chegar, porque 2023 ele é um marco muito importante de mudança. Então a gente está dentro desse processo para chegar lá e finalizar um ciclo para virar a chave e entrar em outro. Então existe um potencial de guinada, mas a gente também tem que estar aberto aos processos, né? A gente adora pedir as coisas, né? Ai, por favorzinho, Deus, não sei o quê, mas a gente tem que estar aberto às coisas, porque geralmente a gente trava, né? E como a gente tem muita coisa já vindo de signos fixos, a mudança ela tá iminente, ela tá assim claramente acontecendo no coletivo e cada pessoa tem aí a sua área individual, mas a gente tem uma certa resistência a mudar. Por quê? Porque dá um certo receio da gente não saber qual é a luz no fim do túnel. A gente quer 100% de certeza, isso não existe, isso é utopia, né? Se a gente é adulto, a gente entende que a gente sempre vai ter uma porcentagem de incerteza, e agora ela tá, claro, um pouco maior, pra gente saber administrar, né, a vida real. Então vamos lá. Bom, você já começa o ano então com Vênus retrogradando em Capricórnio até 29 de janeiro e Capricórnio no seu mapa está ligado à sua área 5. A área 5, ela é uma área de amor, de prazer, de filhos, de relacionamentos quando ainda está no início. Sabe aquela parte gostosinha? Quando vocês estão se conhecendo, é o namoro, né? A casa 5 também é uma casa muito de autoexpressão, né? Então, o que está acontecendo ali? Se Vênus está retrogradando, ela está o quê? Esse planeta está indicando, olha, dá uma refletida sobre esses assuntos, né? Como que tá os relacionamentos? Relacionamentos, pensa assim, o que está iniciando? Como que você está percebendo essas relações? Como que está o amor na sua vida? Você tem filhos? Como que está a relação com os filhos, né? Você quer ter filhos? De repente você está ponderando sobre isso também, né? Existe um grande processo de amadurecimento sobre esses assuntos e principalmente as decisões que você toma, né? Depois desse processo de retrogradação, que, né, é a partir do final de janeiro, tá? Lembrando que Vênus no seu mapa, ela rege a área 9, que é a área de touro, e a área de Libra, que é a área 2, tá? Área 2, então, temos uma questão financeira aqui, né? Então, esse processo de revisão, de reflexão, inclusive pode ser um bom momento para você ver qual é o conhecimento que você já adquiriu ou que de repente você está se aprimorando. Aqui não é conhecimento rápido não, tá? Coisas que realmente você tem uma base, que você pode até se destacar por ter um certo conhecimento avançado daquilo. E também talentos, às vezes, naturais. Pode ser, por exemplo, que você tenha um talento ou um hobby que tenha a ver com conhecimento, né? Astrologia é uma coisa que pode ser isso também. Eu tenho como um hobby, por exemplo, para mim foi assim. A astrologia era um hobby e, de repente, começou a ficar tão forte a questão que eu tive que optar, né? Ou a vida, né, me colocou em situações em que eu tive que optar para ser trabalho. E aqui, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem um viés que pode ser que, nesse período de retrogradação, você tenha uma certa reflexão sobre isso. Existe algum talento, alguma coisa que você goste, que de repente não necessariamente seja exatamente o seu trabalho, embora até possa fazer parte dele, já que Saturno está na sua 6, né? Mas que de repente você possa até ter uma renda
uma renda extra sobre isso, ou você já pode estar refletindo, né, sobre a questão de ganhos, carreira, o novo direcionamento que se abre para você, ou até de coisas que você já está pontuando ou percebendo, né, que é legal fazer um ajuste, tá? Isso tem a ver também com a questão do seu dinheiro, como você ganha, como você gasta, como você administra a sua questão financeira. E perceba que Capricórnio, que é regido por Saturno, ele é de longo prazo, tá? Então não pensa só no aqui e no agora. É todo um processo que você pode ir estruturando para ter o benefício dele lá na frente, tá? Saturno está na sua 6, então desde 2020, dando um enfoque muito importante de amadurecimento e principalmente de comprometimento com a sua saúde, com a sua rotina, com o seu trabalho. Pensa aqui que o trabalho é o que você faz, como você executa. Você presta um serviço, você tem um produto, né? Como que tá essa produtividade? Existe alguma reflexão ali que se você perceber que você fizer algum ajustezinho, você pode ser muito mais produtivo, isso te render muito mais, né? Marte entra em Capricórnio no dia 24 de janeiro, então observa aquela semana, porque ele entra num signo onde ele está exaltado, ele tem muita força, tá? Então, assuntos, por exemplo, ligados ao amor, ao prazer, né, filhos, ou até essa questão da autoexpressão e da criatividade vão estar em alta. Lembra que Marte, ele sempre tem uma conotação um pouquinho tensa, tá? Então, cuidado com briguinhas, desentendimentos, às vezes aquela vontade um pouco, sabe, de chutar o balde, a gente tá um pouco irritadiço, né? Pode ser que aumente ainda esse processo reflexivo, tá? Com essa Vênus lá. Bom, depois a gente tem que lembrar também que a gente tem Júpiter, né, desde o início do ano em Peixes. E Peixes é a sua área 7, também é uma área de relacionamento, mas aqui são relações que já são estabilizadas ou, no mínimo, que você já tem uma relação de um tempo, sabe? A casa 5 ela é a casa do amor, do namoro, mas a casa 7 eu brinco que é quando já tem toalha molhada e os boletos para pagar, né? Mas você tá passando com esse Júpiter aí, então pode ter também promessas de novas relações, oportunidades, tá? Então, como eu falei antes, se abra para essas oportunidades nos relacionamentos, novas pessoas. A casa 7 também é uma casa de parcerias, de alianças, né? Por exemplo, vamos pensar dentro do seu contexto de vida, né? A gente tem que refletir porque a astrologia, ela é conceitual. Se eu tenho uma questão de interação com o outro e, digamos que eu sou médico, e eu atendo pacientes, o paciente é esse outro, o paciente pode ser a casa 7, então pode ser um aumento na clientela, né? Se eu vendo algo, um aumento dos pacientes, um aumento de consultas. Perceba sempre essa análise e olhe para a sua realidade. Isso é autoconhecimento na prática, né? E não a gente ficar somente na abstração. Então, se eu tenho essas oportunidades que está relacionado às relações, pode ser amorosa? Pode, mas também pode ser todas as interações. Lembrando que a casa 7 também é uma casa de inimigos declarados, então tem um pouquinho, né? Digamos, de atenção aos famosos ranços, né? Que às vezes a gente tem. Bom, a gente tem uma tensão de Marte com Saturno ali no início de abril e junto com Plutão também. Então ele cutuca Plutão e logo em seguida ele cutuca Saturno, que são planetas tensos, tá? Se você já assistiu lá as quintas basiquinhas, onde eu já passei pelos planetas, você vai percebendo que a natureza deles tem uma questão maléfica, tá? Não é pra ficar desesperado, não se desespere, tá? A astrologia não foi pra gente trazer mais problema pra nossa vida, pelo amor de Deus. A gente tem que usar como uma ferramenta. Então, se eu tenho um processo ali tenso, que pode às vezes ter uma questão de briguinhas, né? Ou às vezes uma certa resistência à mudança. A gente está num período em que claramente as coisas estão mudando, mas a gente está ali resistindo, tensionando, né? A gente só tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Então, para a gente saber administrar. E aqui, a gente tem que ter o olhar lógico. Saturno tá lá em Aquário. Aquário é lógico, prático, né? Aquário é racional, Aquário é mental. Aquário não é emocional, não é como eu me sinto em relação às coisas. É realmente como tudo se delineia e o que eu posso fazer com aquela informação. Não faz sentido para Aquário continuar fazendo a mesma coisa que já está defasada e que de repente eu nem tenho mais interesse, né? Que não faz mais parte da minha realidade. Então, existe uma quebra aqui sim, mas ela vem com um processo de mudança que é muito importante. A única coisa aqui que vai depender do seu contexto, se você está ou não resistindo a essa mudança, né? Esse cutuque aqui, ele está muito ligado às questões de trabalho para você, ou até uma questão de saúde, então tenha um pouquinho de atenção. Bom, a gente tem uma conjunção de Júpiter com Netuno, no dia 12 de abril, ainda em Peixes, na sua casa 7, tá? Então, Netuno, ele é geracional, tá? Eu não uso ele como regência. Então, a gente tem aqui uma conexão muito forte, tá? É como se desse uma grande ênfase a toda essa área de Peixes no seu mapa e o que ela representa. Então, o relacionamento, você é casado, você não é?
você tem um namoro de longa data, você tem uma sociedade, uma parceria, pode ser que surja, inclusive, algo ali que seja interessante. A única coisa que eu diria, tenha um pouquinho de atenção para as relações porque às vezes com Netuno as coisas parecem ser uma coisa e são outra, né? Existe uma certa névoa. Às vezes a gente está olhando tudo com um véuzinho cor-de-rosa, né? A gente tem que ter um pouquinho de atenção para isso, tá? Embora possa ser sim que venha alguma coisa que te dê inclusive uma grande inspiração. Então observa, às vezes até um conhecimento que vem através de alguma pessoa, né? Às vezes através de uma troca, tá? Depois a gente tem que lembrar que a gente está num momento muito importante do quê? Dos eclipses, né? Desde dezembro a gente mudou ali o eixo dos eclipses e agora eles estão o quê? Nó do Norte em Touro e Nó do Sul em Escorpião. A gente vai até 2023 em um grande processo de desprendimento da área de Escorpião e o foco é a estruturação taurina. Touro tá ligado a uma força bruta, né? As coisas que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso fazer, que eu tenho comprometimento, que eu vou lá e faço, e que exige, né, digamos, eu sair de uma certa zona de conforto, tá? Observa, né, na semana do dia 30 de abril e 8 de novembro, onde essa força de estruturação está com um pico maior. O que realmente você já está utilizando dos seus recursos? E perceba que para você, isso acontece no eixo 3 e 9, tá? Então ele acontece aqui nesse eixo do conhecimento, tá? A casa 3, área 3, deixa eu colocar uma corzinha aqui, não me xinguem, né, depois. A área 3, ela é uma área de conhecimento mais rápido, né? A área 9, que é o foco, ela é uma área de conhecimento mais profundo. Por exemplo, é um excelente momento se você quiser se especializar em algo, tá? Se você quiser, de repente, fazer alguma coisa dentro da área acadêmica, uma pós-graduação. Mas eu acredito que hoje com a internet, a gente pode fazer isso também com um certo autodidatismo, né? Você pode buscar o conhecimento que você quiser, se aprofundar nele, tá? Pode ser também questões ligadas à questão internacional, viver novas experiências que às vezes são completamente diferentes às suas, que normalmente você vive, né? Busque mais conhecimento, rompa padrões, principalmente daquela coisa, eu sempre fiz assim, né? Aquela velha história, né? Poxa, eu sempre, assim, passei o conhecimento, eu estudei essa área. Quem sabe não está na hora de você se aprofundar em algum outro braço ali, que de repente com esse aprofundamento você vai ter um certo reconhecimento, de repente até na sua carreira, né? E aqui é legal você ver o que você vai precisando se desprender. Os eclipses de Escorpião, né, que estão ali na sua 3, principalmente ali semana do dia 13 de maio, 25 de outubro, onde ele tem um pico maior, é um processo de desprendimento. Só que aqui a gente tem muita resistência, principalmente emocional. Perceba que a casa 3 também está ligada a pessoas próximas a você, pessoas do seu ambiente, irmãos, primos, vizinhos, né? Existe alguma questão nessa relação? Existe alguma coisa que você está carregando, principalmente de amarras emocionais? Deixa aí. Cada pessoa tem o seu caminho, né? Foca no seu, estrutura a sua vida, busque conhecimento e tenha muito clara quais são as suas aspirações, tá? A casa 9, ela precede a 10. Aqui tem uma correlação desse conhecimento ser muito útil e muito prático em relação à sua carreira, tá? Lembrando que a casa 9, aqui nesse contexto de Brasil, a gente tem a questão de concurso público também, se isso for dentro do seu espectro, né, de vida, porque o contexto de vida de cada pessoa também é legal a gente entender que tudo depende, né? Então, se você tem essa questão de estudos ligados a concurso, ótimo, pode ser um ano importantíssimo para você focar, tá? Bom, a gente tem uma quadratura de Saturno com o Nó do Norte, também ali entre abril para maio. Abril para maio ele é um momento bem peculiar da gente observar, principalmente com tensões, tá? Aqui é como se a gente estivesse fazendo um ajuste, né, do nosso caminho. O que realmente eu estou estruturando? O que eu quero? O que eu preciso deixar para trás? O que às vezes está impedindo de eu conquistar as coisas que eu quero, tá? Mas tenha um olhar lógico, tá? Fatos, dados, tá? E lembrando que Saturno passa pela sua 6, que é uma área de trabalho. Como que tá o seu ambiente de trabalho, a sua rotina de trabalho, a sua produtividade, né? Existe algum conhecimento que se você se aprofundar, você de repente consiga dar uma guinada aí nessa esfera de trabalho e de carreira? Por quê? Porque logo em seguida a gente vai ter um Marte retrogradando lá na sua casa 10, que é a casa da carreira, da proeminência social, né, do status social, tá? Isso acontece do dia 30 de outubro até o final de janeiro, tá bom? E aqui pode ser que você tenha que ponderar alguma atitude ou alguma decisão muito importante em relação à sua carreira, mas é mais do que isso, né? São os objetivos a longo prazo, aonde você quer chegar, tá? Use toda a informação que você tem em mãos e reflita muito também
sobre a qualidade da informação que chega até você e também, caso você tenha essa esfera pública, né, como você se comunica nessa esfera pública e social, tá? Como que você coloca as suas ideias? Você já está explorando a questão da internet, né? Porque a gente sabe que a gente está num movimento de mudança muito importante nessa questão de trabalho e muito parecido com a Revolução Industrial. Então, a gente tem que pegar o que tem de bom e explorar, tá? Porque dentro de todo esse processo de aquário, ou você está dentro do sistema ou você está fora do sistema. Júpiter, que começa então o ano na sua área 7, ele entra em Áries, que é a sua área 8, a partir de dia 10 de maio. A área 8, ela é uma área de dinheiro, né? Se você já fez o curso do Caminho do Dinheiro, o workshop, você sabe que a área 8 representa o dinheiro dos outros. Então, como a gente tinha ele passando ali pela sua 7, eu te pergunto, você tem alguma parceria, alguma aliança, alguma sociedade? Como que tá o din-din? Como que tá o dinheiro que envolve outras pessoas, tá? Pode ser um momento muito importante entre maio e junho para você perceber, inclusive, se você tem um potencial de ganhos através de recursos compartilhados. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você faz uma parceria com alguém e aí nessa parceria tem um grande potencial de sucesso, né? Mas precisa administrar os ganhos disso, né? Ou até os investimentos disso. Lembrando que a casa 8 ela também é uma casa ligada a dívidas, tá? Então Júpiter aumenta, né? Então cuidado com o aumento das dívidas, tá? Principalmente esse ano. É uma casa de investimentos, mas ela é uma casa, por exemplo, de financiamento, herança, pensão. Tá? Então, se tiver esse contexto na sua vida, ter um pouquinho de atenção. Pode ser que questões que não estavam tão claras, porque ela é uma casa um pouco oculta, né? Venham à tona, verdades venham à tona, né? E pelo menos você fica, né, com clareza do que está acontecendo, tá? O que é importante aqui é cuidar, às vezes, com a questão de dívidas, por exemplo, se você for dar um exemplo, se você for fazer um financiamento de um apartamento, né, saiba exatamente qual é a taxa, né, de juros que está embutida, qual é o potencial na atual economia dessa taxa aumentar, diminuir, tá? É ter um pouquinho de atenção para as coisas que não estão tão claras, às vezes, ou tão visíveis, tá certo? Lembrando que a casa 8 ela é uma casa muito de conexão, né? Ela é uma casa de transformação. Só que essa transformação ela não é suave não, tá? Ela vem através de crises. E a Áries ele é um signo cardinal, né? Ele é o primeiro signo do zodíaco. Então, às vezes você pode estar num processo e começa a perceber isso muito mais forte a partir de maio, né? De iniciativa. Sabe quando a gente quer mudar, a gente quer dar uma repaginada, uma reviravolta, mas a gente não sabe muito bem como ainda, né? Às vezes você pode começar a perceber com essa entrada de Júpiter, então a partir do dia 10 de maio, você começa a perceber que as oportunidades elas começam a surgir. Então abrace, né, a sua causa, tá? Bom, a gente tem também a volta, né, de Júpiter para Peixes, tá? A partir do dia 28 de outubro. Então, perceba que a gente vai ter esse tete a tete acontecendo justamente entre a sua área 8 e a sua área 7. Se existe na sua vida alguma coisa ligada à pensão, dinheiro dos outros, né? Aqui pode ser um ping-pong, né? E é legal você se posicionar. Então, caso exista, né? Tomar decisões, né? Deixar claro, principalmente, qual é o seu propósito ali nessa relação e nessa configuração que envolve, né, questões financeiras, tá? A gente tem uma lua cheia em Virgem no dia 18 de março, então, naqueles 2 dias antes, 2 dias depois, é como se ela estivesse aflorando, né, na sua casa 1. A casa 1 ela é a casa do corpo físico, da estrutura física, da sua aparência, né? É um bom momento, às vezes, para você refletir como que tá a sua vitalidade, como que tá o seu bem-estar físico, tá? Pode ser que você tenha uma certa urgência, assim, né? Aquela coisa, nossa, agora eu vou me cuidar, né? Pode ser que você sinta aquela questão mais forte em você, tá? Uma lua cheia, ela aumenta, né? A gente, assim, infla em todo esse potencial, tá? Só que, é claro, Virgem é um signo muito crítico e autocrítico. Também cuidado com o exagero da autocrítica em relação à aparência, tá certo? A gente tem retrogradações de Mercúrio, tá? E Mercúrio ele é importante para você, por quê? Porque ele rege 2 áreas angulares, a área 10 e a área 1, tá? Então, as retrogradações de Mercúrio, elas acontecem esse ano de signo de ar para terra. Então, é um ano muito importante para a execução das nossas ideias. Essas retrogradações, elas levam a gente a refletir, mas no final das contas é o que eu faço com isso, né? Pra gente não ficar sempre naquela reflexão e nunca executar as coisas, tá?
Então, do dia 14 de janeiro a 4 de fevereiro, acontece na cúspide de Aquário para Capricórnio, tá? Então, aqui na sua 6 para sua 5. Existe alguma questão, de repente, de um potencial, às vezes até na questão de trabalho, às vezes de talentos, que você, de repente, refletindo, você percebe como você consegue executar. Uma certa atenção também para a sua saúde, qualquer questão de documentação também que envolve, né, questões de trabalho ou de saúde também. Como que estão seus exames, né? Você já fez a sua bateria de exames aí, tá se cuidando direitinho? Depois do dia 10 de maio a 3 de junho, a gente tem na cúspide de Gêmeos para Touro. Aí a gente tem aqui, ó, e aqui tem muita coisa acontecendo. Então observa essa reflexão, né, de Mercúrio, porque pode ser assuntos assim ligados ao conhecimento, lembra que já era uma pauta forte para o seu ano, e também como que você utiliza esse conhecimento todo na sua carreira. Você consegue se expor? A casa 10 ela é uma casa de exposição social. Você consegue expor as suas ideias? Por exemplo, uma coisa é quando você tem que falar para um grupinho muito íntimo que você se sente confortável. Mas e se você tiver que falar para várias pessoas? Se você tiver que colocar suas ideias, defender as suas ideias, isso é confortável para você ou não? Se não é, por que não é? Existe alguma coisa que você possa fazer? Por quê? Porque às vezes você deve, né, você pode ter um grande conhecimento aí que pode ser muito útil para as pessoas e existe só uma viradinha de chave para você realmente mostrar, né, esse potencial, ensinar, falar, publicar, tá? Depois do dia 10 de setembro a 2 de outubro, a gente tem aqui nessa cúspide, né, de Libra para a área 1, que é a área do corpo físico, tá? De Libra para Virgem, tá bom? Então aqui pode vir de novo aquela questão da aparência, mas perceba que tá na casa 2, né? A casa 2 ela é uma casa de recursos materiais e financeiros. Então como que tá o seu din-din? Como que você está administrando? Cuidado com as questões de transferência, por exemplo, bancária aqui, porque bem ou mal é Mercúrio retrô, né? A gente sabe que Mercúrio retrógrado às vezes dá uns belzinhos de tecnologia, né? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou a que sempre tem B.O. com tecnologia. O meu padrão mercuriano é esse, né? Então, cuidar, por exemplo, com transações eletroeletrônicas que envolvam a questão financeira. Como que você está administrando? Percebe que isso aqui leva para Virgem. Virgem é um signo que planeja. Virgem é um signo que tem discernimento no uso da informação e como que utiliza essa questão financeira. E aqui é o que depende de você, tá? Não é o que está envolvido com outras pessoas, não. Tá bom? Bom... A gente tem então esse horóscopo, tá? Ele é claro geral. Aqui eu dei algumas datas e eu quero te dar umas datas importantes, principalmente ali no dia 30 de outubro, tá? Por quê? No dia 30 de outubro a gente tem Marte entrando em Gêmeos, como eu falei antes, e a gente tem essa retrogradação acontecendo no signo de Gêmeos, né? Então a partir do dia 30 de outubro, tá? Então, se você tem 21 anos, 33 anos, 45 anos, 57 anos, essa retrogradação ela tem mais ênfase para você ainda, tá? Essa retrogradação de Marte. Então, observa se surge algum assunto, se esse processo de reflexão ele tende a ser mais denso para você, né? Às vezes um pouco mais, não digo pesado, mas mais intenso, tá? Bom, se você estuda astrologia, se você quer saber um pouquinho mais também sobre os eclipses, você pode baixar o e-book, tá? Eu fiz um e-book sobre esses eclipses, que na realidade é um ping-pong que vão até mais ou menos metade de 2023, tá? Esteja aberto a esses processos de mudança. A mudança ela é iminente, não tem mais como a gente acreditar que a gente vai voltar para o status anterior, né? Agora, se a gente abraçar essa causa, se a gente começar a se colocar em movimento e também fizer essas reflexões e executar as coisas, a gente pode dar uma grande guinada. Tá certo?